RX 580 versus a GTX 1650. Essas são as duas placas de vídeo mais custo-benefício, né, que o pessoal aqui no Brasil mais fala, mais comenta. E bom, agora a gente vai ver lado a lado para a gente poder ver qual das duas se sai melhor nos jogos. Bom, primeiramente a gente está utilizando os gráficos tudo no Ultra, tá? É um teste com todos os jogos, com tudo no mais alto possível, para que a gente possa extrair o máximo de desempenho da nossa placa de vídeo e ver até onde elas podem chegar. Beleza? Então, colocando lado a lado aqui no Cyberpunk 2077, que está com os gráficos no Ultra, a gente tem uma média muito semelhante. Então, basicamente, as duas placas de vídeo acabam se saindo iguais. Porém, a RX 580 acaba tendo uma estabilidade maior e consegue manter o FPS por mais tempo, beleza? Então, aqui a gente pode dar um ponto para a RX 580. E agora para o Fortnite, novamente dizendo, estamos utilizando o preset no Ultra, tá? Não que seja o ideal para jogar Fortnite, né? É um jogo competitivo, então a gente acaba utilizando os gráficos no mínimo, mas para o intuito do teste, tá? Esse é o intuito do teste, testar com os gráficos no Ultra para saber até onde a nossa placa de vídeo consegue chegar, beleza? A gente tem mais uma vez o desempenho muito semelhante, né? A gente pode perceber ali que está basicamente nos seus 40 FPS com o preset no Ultra. E isso é impressionante para uma placa de vídeo de 4 GB, no caso da 1650, empatar, né, com uma placa de vídeo com 8 GB de VRAM. Lembrando, VRAM não é o desempenho da placa de vídeo, mas é impressionante ver isso. Então, mais uma vez, dá para dizer que é um empate aqui para 1650 e RX 580. Indo agora para o GTA V, novamente falando, todos os gráficos, todas as opções estão ligadas no mais alto possível, beleza? E como vocês podem ver aí, mais uma vez, muito semelhante o desempenho das duas, tá? E cara, realmente isso é impressionante, é bem semelhante mesmo. Porém, a Rockstar, ela tem meio que uma fama de otimizar melhor os seus jogos para a Nvidia, tá? Então, como vocês podem ver aí, agora a gente está com mais ou menos uma diferença de 5 FPS ali para 1650, né? Mas isso a gente pode ainda considerar um empate, beleza? O desempenho é muito semelhante e a diferença é mínima. Você jogando em si, você não nota nenhuma diferença. Então dá para considerar que é um empate. E agora para o Hogwarts Legacy, de novo, falando que as configurações estão tudo no máximo, beleza? E a gente não está utilizando nenhum tipo de upscaling nesse jogo, beleza? Então a gente está com preset Ultra sem nenhum tipo de upscaling. E como vocês podem ver, mano, tem uma diferença bem gritante, tá? Isso por causa que a RX 580 ela tem 8 GB de VRAM. Isso faz muita diferença no Hogwarts Legacy, beleza? Nesse jogo aqui. Como o Hogwarts Legacy não foi um jogo muito bem otimizado, por assim dizer, dá para dizer que a questão de você ter uma placa de vídeo muito potente com muita VRAM sobrando faz o jogo rodar bem melhor, beleza? Então, nesse caso aqui, os 8 GB de VRAM acabou salvando muito a RX 580. Então, aqui é inegável, né, que a RX 580 está superior à GTX 1650. Então, ponto para RX 580.
Indo agora pro Marvel's Spider-Man, novamente dizendo, a gente está utilizando as configurações o mais alto possível, beleza? Como vocês podem ver, a RX 580 acaba se saindo na frente, beleza? Embora o desempenho seja bem parecido, né, ali próximo dos 40 e a RX 580 chegando próximo aos 60. Quando a gente vem aqui para a parte da teia, né, do balançado web swing, a média acaba sendo um pouco mais próxima, mas ainda assim a RX 580 acaba ganhando. E detalhe que a RX 580 ela é da AMD, certo? Os jogos exclusivos da Sony tem isso de ser um pouquinho melhor e rodar um pouco melhor nos computadores, né, que tem os componentes AMD. Isso porque os exclusivos da Sony são feitos para o PlayStation. E o PlayStation, se não me engano, todos os componentes, a placa gráfica e o chip e o processador é AMD também. Então é natural que acabe se saindo um pouquinho melhor no lado da AMD, beleza? Indo para o Red Dead Redemption 2, novamente a Rockstar tem uma fama de otimizar mais os seus jogos para a Nvidia, beleza? E novamente estamos utilizando os gráficos no Ultra, tá? E como vocês podem ver, realmente a Nvidia acaba saindo ali na frente, né, com alguns FPS a mais. Então, nesse caso aqui, realmente a otimização para a Nvidia acabou salvando a 1650. Embora a RX 580 tenha 8 GB de VRAM, a 1650 tem um desempenho melhor. E bom, aqui ponto para Nvidia. Indo agora pro Resident Evil 2 Remake, beleza? Esse aqui é um jogo muito, mas muito pesado em questões das texturas, tá? Então aqui também a VRAM é super importante, beleza? E novamente dizendo, os gráficos o mais alto possível, beleza? E bom, como vocês podem ver, a RX 580 acaba tendo um desempenho bem superior, beleza? Isso por causa da sua VRAM. A quantidade de VRAM que a RX 580 tem acabou salvando muito ela aqui no caso do Resident Evil 2 Remake, então ponto para AMD. Indo agora pro Rainbow Six Siege, é um jogo competitivo, beleza? São mapas diferentes, então acaba variando bastante o FPS, mas dá pra dizer que também é um empate, beleza? A média em si acaba sendo bem semelhante, tá? E de novo, tá em mapa separado, beleza? Então acaba variando bastante a média de FPS, mas dá pra dizer sim que isso aqui é um empate, beleza? Porque como vocês podem ver, as duas placas acabam mantendo o jogo acima dos 100 FPS basicamente o tempo inteiro, beleza? Indo agora pro Valorant, novamente, os gráficos o mais alto possível. Não que essa seja a forma correta de jogar o jogo, mas tá aí. Como vocês podem ver, mais uma vez dá pra dizer que é um empate, beleza? É basicamente a mesma taxa de FPS, embora esteja acontecendo coisas diferentes, acaba variando bastante o FPS, é basicamente a mesma média, beleza? E dá sim pra gente dizer que é um empate. Então, como vocês podem ver, as duas placas elas são muito, mas muito semelhantes. E cara, a questão de desempenho aí vai de qual você pode comprar, beleza? Isso a gente tá falando em desempenho de jogos, tranquilo? Em outras coisas pode acabar variando mais, mas em jogos a diferença é mínima. Então aqui você tiver a oportunidade de comprar, cara, compra ela que vai ser basicamente o mesmo desempenho das duas, beleza? E bom, espero que eu tenha te ajudado e valeu,
Falou!